Aí fiz com você Mas aí, sair uma Luísa, vez, ou 3 ou 5, não? isso. Pode sair uma vez, ou 3 vezes, ou 5 vezes. Quando sai 5 vezes, só tem um jeito de sair 5 vezes, que é sair tudo cara. Agora, quando sai 3 vezes, pode sair cara, cara, coroa, cara, coroa, pode sair Sim. cara, 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 coroa, coroa. Então, é o número de permutações, né, que você pode fazer com KKCC, com KKKCC, no caso. Carga que tá. Entendeu? No caso, uma permutação com repetição. Uhum. Multiplicado pela probabilidade, que vai ser sempre um meio para todas 5. Então, vai ser 1/2 elevado a 5, que multiplica o número de permutações que você pode fazer disso aí. E depois, com uma, quando é uma cara só, basta você pensar em qual lugar que essa cara vai sair. Vai sair primeiro? Vai sair depois? Vai sair no terceiro? Vai sair na quarta? Vai sair no quinto lançamento? Ou seja, tem 5 possibilidades para de lugares onde vai sair a cara. Então, são 5 vezes 1/2 elevado a 5. Aí você tem que somar todos os resultados, porque ou sai só uma cara, ou sai 3 caras, ou sai 5 caras. Então, como é ou, a gente vai somar. Perfeito. Deu para entender, Luiz? Mais ou menos. Na parte do 3 eu tô. Eu não sei exatamente qual conta, mas estou pensando. É Então, porque na parte do 3, a gente tem 5 lançamentos para fazer. Daí, a gente sabe que 3 tem que sair cara. Só que não necessariamente vai sair cara, cara, cara e depois coroa, coroa. Essas, em qual lançamento vai sair cada lado da moeda, isso aí vai mudar. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver quais são as posições possíveis para sair 3 caras e 2 coroas. Pode sair Achei. É que você falou de entendeu? permutação, né? Eu sou muito assim, ou PFC ou combinação. Eu fiz combinação 5, 3 a 3. É isso, então. Ah, entendi. Show, valeu. Se você usar só o princípio fundamental da contagem com correção, você não precisa usar a fórmula, você não precisa lembrar se é permutação, se é combinação. Basta você fazer 5 fatorial. Quantos repetem? 3 repetem, 2 repetem. Pronto. Sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E pronto. Aí você não precisa lembrar qual que é, o que você vai usar. Muito bom também. então beleza. A dúvida foi sanada agora, Luiz? Sim, obrigada. Tá bom. Então vamos fazer a C, né, gente? Vou compartilhar aqui com vocês. Eu não fiz nem a B, professor. Peraí, o pessoal já fez a B? A B, a gente, né? Bom, meio que tá na cara que vai ser 50%, né, a chance. Eu não fiz essa conjectura assim, em N ainda não consegui escrever, não. Mas se você faz a C, automaticamente você já não prova a B, não? Não, mas você precisa ter uma hipótese para provar, né? Então, essa hipótese eu ainda não consegui montar, não. Estou aqui pensando aqui com o Maxiene aqui. Então, vamos lá, olha só. Com 4, você jogou 4 moedas. A probabilidade deu 50%. Jogou 5 moedas. A probabilidade deu 50%, né? Vamos ver com menos moedas. Se você está com dúvida de como que vai ser essa conjectura, vamos ver com menos moedas. Deixa aqui compartilhar. Para a apresentação. Uma janela. Que é essa aqui. Toda vez que muda a janela vai ter que ser isso. De tarde vai ficar melhor, tá, gente? Não. Só um minutinho.
Busca discreta para. A janela não tá aparecendo aqui. Tá, então vou ter que fazer assim, ó. Melhor. Aí. Aí, agora sim. Então deixa eu ver, cadê a caneta? A gente tá aqui. Vamos ver, vamos começar com menos moedas. Uma moeda. Tô fazendo aqui o item B, tá? Uma moeda. Qual é a probabilidade de eu jogar uma moeda e vir um número ímpar de caras? Vamos chamar K de cara e C de coroa, né? Então, com uma moeda você só tem duas possibilidades. Ou você joga da cara, ou você joga da coroa, certo? Em qual delas você tem o número ímpar de cara? Só nessa possibilidade aqui, né? Então você tem 50%. Com duas moedas, você tem 4 possibilidades. KK, KC, calma aí. KC, você tem CK e CC. São as 4 possibilidades. Então, em quantas delas você tem um número ímpar de caras? Nessa daqui e nessa daqui, certo? Então 50%. 2 de 4. Professor, Ah, o que eu pensei? Não sei se vai estar errado como é que eu fiz. Assim, como é número ímpar, eu vou ter que lançar mais 2 vezes a moeda. Né? Do 5 eu tenho que ir para o 7. Do 7, 9. Então, eu tenho que lançar 2 vezes a moeda. Então, eu fiz essas probabilidades. Não, mas aí ele não quer a quantidade de lançamentos ímpares, ele quer a quantidade de caras sendo ímpares. Não, mas não estava como dando ímpar? Então, ele quer provar essa conjuntura, que dá 1/2 com lançamentos ímpares. Não, mas a letra A tem uns 4 lançamentos que é par. aqui com duas moedas também, né? Professor, eu não estou conseguindo fazer o passo indutivo. Olha, tá, Meu tudo bem. Assim, na parte B, para você fazer a conjuntura, está falando que o número é ímpar, de moeda, de caras. De caras, mas não de moedas. Né? Aqui eu joguei uma moeda, tudo bem. Joguei uma moeda. O número. Em quantas desses lançamentos aparece o número ímpar de caras? Na metade deles, que é só uma possibilidade de 2. Jogando 2 moedas. Em quantos lançamentos eu tenho um número ímpar de caras? Nessa daqui eu tenho um número par de caras. Nessa aqui eu tenho um número par de caras que é 0. Né? Aqui é 2, aqui é 0. E aqui eu tenho um número ímpar que é uma cara só aparecendo. São 2 possibilidades de 4. Então deu 50% também. Certo? E vocês já viram que para 4 moedas, para 5 moedas, dá 50%. Então, baseado nisso tudo,
parece que vai ser sempre 50%, tá? Até porque foi o que o Sérgio falou. Por simetria, né, gente? O número de vezes em que a probabilidade que o número observado de coroa seja ímpar tem que ser a mesma probabilidade do número de cara ser ímpar. E o que isso implica? Isso implica, quando você está lançando um número ímpar de moedas, um é complementar do outro. Se você... Suponha aqui, vamos acompanhar meu raciocínio. Eu tô lançando um número ímpar de moedas, certo? Então, se eu lancei um número ímpar de moedas, se eu tenho um número ímpar de caras, eu tenho um número par de coroas. E vice-versa. Eu tenho um número ímpar de coroas, eu tenho um número par de caras, né? E aí fica claro que a probabilidade de eu ter um número ímpar de caras tem que ser a mesma probabilidade de eu ter um número ímpar de coroas, né? Porque é só uma face, são duas faces da mesma moeda e a probabilidade de tirar uma ou outra é 50%. Então a probabilidade de eu tirar um número ímpar de caras tem que ser a mesma probabilidade de tirar um número ímpar de coroas. Mas a probabilidade de eu tirar um número ímpar de coroas é a mesma de eu tirar um número par de caras. Então, nesse caso, fica claro que a probabilidade é 50% para ímpares, né? Se você tem um número ímpar de lançamentos. Se você tem um número par, é um pouco mais... você tem que... Esse raciocínio já não vale. Por quê? Porque se você tem um número ímpar de caras, para um número de lançamentos par, tá? Número de moedas par, desculpa. Se você tem um número de moedas par, como é quase que de duas moedas, se você tirou um número ímpar de caras, você também tirou um número ímpar de coroas. E aí já não vale. A probabilidade poderia ser diferente. Mas de fato é 50%. Eu acho que teria como provar isso diretamente, mas ele pediu para demonstrar por indução finita. Mas isso é só para... Isso eu estou dando um raciocínio, gente, para a gente entender por que a conjectura é 50%. Se a gente fez com 4, fez com 5, deu tudo 50%. Fizemos mais dois casos, com 1 e com 2 moedas, que são fáceis de ver. E deu 50%, e tipo, não está aumentando nem diminuindo, eu acho razoável a gente conjecturar que vai ser sempre 50%. Não é muito razoável dizer que para uma moeda, para 2 moedas vai ser 50%, para 4, para 5 vai ser 50% e para 6 vai ser 75%. De onde que eu estou tirando isso, né? Então, o mais razoável aí vai ser supor mesmo vai ser sempre 50%. Então tá claro agora esse item B, gente? Tá claro. Né? A gente fez com uma moeda, 2 moedas, 4 moedas, 5 moedas. Quiser fazer com 3, faz também, vai ver que vai dar 50%. Então parece que é sempre 50%. Claro, tá, mas assim, a gente não deveria escrever a proposição, não? Eu repeti o enunciado e aí no final eu coloquei assim, será sempre 50%, ao invés de botar interrogação. Mas tipo assim, 2 elevado a n, tem que ser igual essa conjectura. Isso aí que eu pensei. Eu pensei em colocar 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Porque se você observar, quando a gente lança uma, a probabilidade é 1/2. Quando a gente lança duas, 2/4. 3, 4/8. Sempre é 2 elevado a n menos Perfeito. 1 sobre 2 elevado a n. Isso que você falou, Isso. Rafael, tá certo. Ah, perfeito, Rafael. Isso que você falou tá certo, mas não precisa complicar. É só falar assim, a conjectura é que a probabilidade é sempre 50%. Isso tá certo. Entendeu?
É porque Tá quando certo eu também. vejo conjectura, eu já penso em que a gente deveria escrever numa linguagem matemática, igual o Rafael falou aí. Mas é uma conjectura sobre a probabilidade, né? Se observar um número ímpar. Então a conjectura é, Entendi, independente do número de moedas, a probabilidade de se observar um número ímpar é sempre 50%. Isso já está certo, entendi. entendeu? Tá joia. Uhum. Aí se você falar que é 2 elevado a n menos 1 por 2 elevado a n, tá certo, porque isso é 50%. Só é escrito de uma maneira mais complicada, mas é 50%. É porque o universo é que provável, né? Então a gente dá para anunciar assim sem problemas, eu acho. É, Aí eu estava tentando enxergar isso que o Rafael fez. Eu botei 2 elevado a N, menos botei 1, um monte de. Agora sim. Dá pra- tá ótimo. Então agora gente, a letra C. Demonstra usando indução finita a conjectura do item B. Agora, como é que a gente faz para demonstrar com indução? A gente tem que, vamos supor que PK seja igual a 50% para um até N, né? O que é PK? PK é probabilidade de você... Probabilidade de você não, vamos lá, de se obter um número ímpar de caras, né? É isso que a gente estava no problema, de caras, né? Número ímpar de caras lançando-se ou ao se lançar camoedas. Muito bem, então esse é o PK. E a gente já viu o caso base, já vimos. Caso base, já vimos no item B. B. Então, vamos supor que é verdade para k igual a 1 até n. Vamos demonstrar para n mais 1, ou então fazer aqui para n menos 1. E a gente demonstra para o n. Então, para n a gente tem o seguinte, a gente tem duas possibilidades, né? Para n moedas. Temos aqui uma cara e um monte de moedas aqui, que são n-1 moedas, né? E a outra possibilidade seria você tirar uma coroa e você tem aqui n-1 moeda, certo? Você tem essas duas possibilidades, lançando n moedas. E aí a gente pode fazer uma tabelinha aqui. Acho que eu vou passar esse desenho para cá. Vai fazer uma tabelinha para dar espaço. Então calma aí. A única coisa ruim é que não dá pra você passar simplesmente o que você escreve pro outro lado, mas a gente improvisa. Então vamos lá.
como que seria essa tabela. Fazer aqui, ó. Primeira moeda. Depois aqui a gente tem n-1 moedas. E aqui seria o número de caras é ímpar. Então vamos supor, na primeira moeda eu tirei cara. Nas n-1 moedas acho que eu preciso de mais uma coluna aqui, então calma aí. Ctrl Y, Ctrl Z de novo, porque eu vou apertar mais um pouquinho. E aqui a gente vai ter número de caras ímpar. E aqui a gente vai ter a probabilidade. Então vamos lá. Primeira moeda foi cara. N menos uma moeda seguinte, eu tenho um número ímpar de caras. Então o número de cara que vai ser ímpar? Não. E qual a probabilidade disso acontecer? De eu tirar primeiro uma cara, depois tirar um número ímpar de caras nos n-1 lançamentos seguintes. Tá? Vai ser, se eu tirar cara ou coroa na primeira moeda, é 50%. E se eu tirar um número ímpar ou par aqui de caras, também é 50%. Então essa probabilidade é 25%. Continuo com cara na primeira moeda. Agora eu tirei um número par de caras nos n-1 seguintes. Então agora eu tenho um número ímpar de caras, certo? E a probabilidade disso acontecer também é 25%. Porque é 50% de eu tirar uma cara ou coroa na primeira moeda e 50% de eu tirar para o ímpar nas n-1 seguintes. Agora vamos supor, na primeira moeda eu tirei coroa. Nas n-1 seguintes eu tirei um número ímpar de coroa, de caras. Número ímpar de caras. Então, juntando aqui eu vou ter um número ímpar de caras, né? Isso também tem a chance de 25%. E por fim, se eu tirar coroa e tirar um número par de coroas, de caras aqui, né? Eu não vou ter um número ímpar de caras. Isso também tem chance de 25%. Então, se eu somar a probabilidade aqui dos que tem o número ímpar de caras, né, vai dar 50% de novo. Beleza, turma? Você soma. Você estava com dificuldade de fazer esse passo de indução, né? Como é que a gente faz? A gente faz assim. Você joga uma moeda e você tem aqui o restante, você cai no caso anterior.
Entendeu? O restante das moedas cai no caso anterior, que você já demonstrou que... Já demonstrou não. Que você assumiu, por hipótese de indução, que a probabilidade é 50%. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Porque abriu o microfone aí. Está muito bem demonstrado. Eu estava com dificuldade realmente de escrever, provar isso tudo. Né? O item C. O item A e B era tranquilo. Tá certo. Então tá, beleza, gente? A gente tem que tentar raciocinar por esse modo de pensar de demonstração de indução, né? Você tem que tentar fazer cair num caso anterior, né? Pega um item a mais e tenta fazer o resto cair no caso anterior. Então esse aqui é um exemplo, né? A gente separa em um lançamento e os outros a gente deixa cair no caso anterior. E é assim que a gente resolve. Então é questão de treino também com esse tipo de problema de indução. A parte aí da probabilidade nem foi a mais difícil, então, né? Foi mais a parte da indução mesmo. Ah, rapaz. Com certeza, que quando esse tipo de indução, né, professor, que não é aquela expressão para gente fazer N mais um, ela dá um pouco. Para ter essa visão é mais complicado, né? Sim. Sim. Que não é uma coisa algébrica de cara, né? Não te dá uma expressão algébrica. Deixa eu ver. Vai abrir? Abriu. E provar o óbvio também é muito difícil, né? Às vezes. Tem toda a razão. Às vezes, pra você demonstrar uma coisa que é óbvia, é difícil. Porque você não sabe nem o que você pode assumir e o que você não pode, né? Pra demonstrar. Tipo, eu já fiz matéria de álgebra, né? Você tinha que demonstrar que 1 menos 1 é igual a 0. E aí... Que é uma coisa óbvia, né? Que a gente já aprende, mas como é que você demonstra isso? O que você pode assumir que é verdade e que não pode, né? E você tem que ver lá nos axiomas aí, só usar aquilo para demonstrar isso. Só usar aquele conjunto de axiomas. Então agora, peraí, vocês estão vendo aquilo? Ah, não, compartilhei uma aba. Perfeito, perfeito. Para não ficar dando confusão. Mas aqui em casa o pessoal tá vendo as outras abas. É isso aí. Então é isso que eu tinha que ter feito já desde o começo. Já que... Estou só com uma tela. Então com 2 telas é mais fácil. Tô falando aqui, mas o pessoal de casa tá vendo outras abas que vocês não estão vendo agora. Então isso... É porque é melhor arrastar tudo aqui, falando comigo mesmo agora, arrastar tudo aqui para a mesma janela do navegador, onde está aqui o nosso Google Meet. E aí eu só mudo a aba, e aí fica mais fácil de fazer isso. Deixa eu ver. Então vamos ver outra questão, né? Eu tenho que compartilhar. Eu vou compartilhar a janela com vocês, que aí vai... A janela que é essa própria. E aí a gente vai cair no espelhamento infinito. Ok. E o que eu quero mostrar mesmo é essa daqui, a 2 não, é a parte 2, parte 1. Então, a moeda com probabilidade 0,6 de dar cara é lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de sejam observar 2 caras e uma coroa em qualquer ordem? Tá. Dado que for observar 2 caras e uma coroa, qual a probabilidade que tenha dado uma coroa no primeiro lançamento? E aí, querem fazer essa aqui? Tem probabilidade condicional, né, gente? Queremos.
É uma de probabilidade condicional. Você tem uma moeda que já não é honesta, já é um pouco mentirosa, né? Então, vamos lá, vou copiar aqui a questão. É aqui, para os nossos slides. Deixa eu dar um F11 que aí aumenta, né? Vocês veem melhor. Vamos aumentar o tamanho. Tá. Então aqui isso aqui é uma quantidade tão pequena de vezes que a gente pode até enumerar. Mas vamos tentar fazer sem enumerar, tá? São duas caras e uma coroa. Então vai ser combinação 3, 2 a 2. Que vai dar 3, né? São 3, é isso aí. Por quê? Aqui é uma probabilidade da qualquer ordem, né? A ordem não importa. Então, tipo assim, duas caras e uma coroa. Poderia ser duas caras e uma coroa. Ou poderia ser uma cara, uma coroa e uma cara, né? Mas isso é a quantidade de vezes, né? Isso não é a probabilidade, tá? Eu fiz como aquela binominal, né? Dando para uma coroa, que é o resto da cara, né? Também dá no Eu mesmo. fiz assim. Aí fica 3, 1 a 1, que é a mesma coisa, né? Tá certo também. Ou poderia ser assim, né? A ordem não importa. Então, são essas três possibilidades aqui que a gente tem de observar duas caras e uma coroa. Uma estratégia, gente, inclusive para vocês nesse tipo de problema, é supor, vamos supor que aqui fossem lançadas, sei lá, 31 vezes ao invés de 3 vezes. Aí não dá para enumerar tudo, né? E aí você está em dúvida, pô, será que eu tenho que usar a binomial, a combinação, né? O que eu tenho que usar aí para fazer isso? Aí você primeiro você reduz esse problema para um número menor de vezes, que dá para você enumerar. E aí você pode conferir. Nesse daqui já dá para fazer isso, porque já é um número pequeno, né? Mas se você está na dúvida, pô, o que eu tenho que fazer? Vai para um número menor e testa a sua hipótese, né? Vou testar, será que é binomial mesmo? Eu consigo enumerar aqui todos os casos, né? Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara. São 3 vezes. Se for binomial, tem que dar 3 vezes. E dá mesmo. Então, se a sua hipótese já não for furada num número pequeno, a chance de você estar certo é maior. Né? Não vou dizer que você está certo, porque às vezes tem outra hipótese que daria o mesmo resultado e que é a hipótese correta. Mas né, se você tenta com o número menor e já dá errado, então é porque a sua hipótese está errada de como resolver o problema. Né? Deu para entender? É uma estratégia boa. Oi? O resultado final da letra A seria qual? Sim, a probabilidade. A gente tem que ver qual o número total de possibilidade diferente de cara e coroa, né, lançando 3 moedas, que vai dar 2 ao cubo, né? Vai dar 2 ao cubo porque para cada moeda você tem 2 possibilidades e você tem 3 moedas, então vai ser 2 ao cubo.
Então vai ser 3 por 2 ao cubo, né? A probabilidade vai ser igual a 3 por 8. Tá. Isso aqui só te dá o número de vezes, né? Mas daí que tá a Ah, não, probabilidade. mentira. É isso. É mentira. Você tem. Sim. Porque seria se fosse 50%. Então não é 3 oitavos, é a probabilidade. Esse aqui é o número de possibilidades. Então vamos lá. Quando ele Aqui. fala que não importa a ordem, que pode ser qualquer ordem, Aham. eu tenho que considerar todas as ordens que isso pode acontecer? Ou eu posso escolher uma ordem, por exemplo, e pronto, já foi? Não, você tem que considerar todas as ordens. É o que a gente está fazendo aqui. Tem que ver essas 3 possibilidades. Tá. Tá, ok. Mas aí a gente vai ver o seguinte. Qual é a chance, agora, independente da ordem, tá? De eu ter 3 caras. Qual é a chance? Para eu ter cara é 0,6, né? Então vai ser 0,6 ao cubo, certo? Para eu ter 2 caras e uma coroa, vai ser 0,6 ao quadrado vezes 0,4, né? Vezes 3, que é o número de possibilidades, né? Sim. Para eu ter cara, coroa, coroa, a gente vai ter 0,6 vezes 0,4 ao quadrado vezes 3. De novo, são 3 possibilidades aqui, né? E cada uma delas você tem essa probabilidade. E no final você dá 3 coroas, a gente tem 0,4 ao cubo, que é só uma possibilidade, né? E aí, pra gente descobrir a probabilidade das... Já tá aqui, né? Já tá aqui. É isso aqui, não é? Já dá isso. Sim. Então isso aqui vai ser igual... É 0,36, né? Vezes Eu achei 0,4. 432 por mil. 432 por mil, tá. Vezes 3. Eu também. Então deu 0,432, é isso. Isso, professor. Tá bom. Vou confiar na conta de vocês, que eu vou fazer isso aqui na mão. Então, isso aqui que eu estou fazendo é redescobrindo nada mais nada menos que a distribuição de probabilidade binomial, né? Eu fiz como binomial, porque eu botei dando uma só, uma cara, né? Para dar o quê mesmo? Duas caras, dando uma coroa, que o resto era cara, nos 3 lançamentos. É. Então vamos supor, você tem a probabilidade P de acontecer um evento, tá? E você repete esse evento, esse experimento, um número N de vezes. Então a probabilidade sua vai ser P de dar K vezes, né? Vai ser P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K, vezes a combinação N, K, K. Isso aí é distribuição binomial, tá? No nosso caso, P é igual a quem? P é 0,6, então vai ser 0,6 elevado a 2 vezes 1 menos 0,6,
que é a probabilidade de não acontecer o evento, né? Vezes 3 elevado a 3 menos 2, combinação 3, 2 a 2. Isso aí vai te dar a probabilidade de lançada 3 vezes você ter 2 caras e uma coroa. Porque a probabilidade, isso aqui é a probabilidade da cara, que é o 0,6. Né? Aqui a gente fez na mão mesmo, olhando todos os casos, porque foram 3 lançamentos, então é fácil você ver. Mas se fossem muitos lançamentos, aí só usando a fórmula mesmo, que seria essa formulazinha aqui, tá? Da distribuição binomial. Aqui é pro K igual a 1, né? K igual a 3, desculpa. Que é o número de vezes que você tem caras, né? K igual a 2, K igual a 1. E aqui seria K igual a 0. Joga na fórmula, vocês vão ver que vai dar isso aqui, né? Essa formulazinha aqui. Aqui é uma forma. Retângulo. Eu queria em vermelho, mas tudo bem. Só faz em preto? Não. Então tem essa formulazinha aqui que dá esses resultados todos aqui. Beleza, então a letra A a gente fez. Agora a letra B, dado que foram observadas 2 caras e uma coroa, qual a probabilidade de que tenha dado coroa no primeiro lançamento? Então, só enumerando os casos aqui, a gente consegue ver qual a probabilidade, né, gente? Que vai ser qual? Olha só, a gente tem 3 possibilidades, né, numerado. Vou colocar aqui letra B. Letra B, a gente tem Seria, eu não sei, né? coroa a cara. Fala. Seriam, a gente multiplicou ali pelas três situações, né? Como a gente quer uma situação específica, a gente só fazeria 0,6 ao quadrado vezes 0,4 vezes 1, que daria 14,4%. É isso aí. Porque aqui, né, a gente numerou os 3 casos, né? Enquanto Isso, desses a gente 3 pegava casos... só um. Isso, enquanto desses 3 casos a gente tem coroa no primeira moeda. Só um, né? Só um de 3. Então a probabilidade vai ser... Posso fazer em verde também, mas tudo bem, vamos lá. Probabilidade... Pera aí. Não, mas aí é uma probabilidade condicional, tá? Então aí com a probabilidade condicional, Thaís, você vai ter que pegar essa probabilidade de você ter só esse caso específico, que você já calculou 14, não sei o que, né? Dividir pela probabilidade total de você ter 2 caras e uma coroa, tá? Aqui eu já olhando aqui diretamente, isso vai dar 1/3. Não entendi, professor. Tá bom. É uma probabilidade condicional, né? Porque a gente tá supondo que, dado que foram observados 2 caras e uma coroa, então a gente já supôs isso, né? Então com isso nosso universo se restringe só a esse caso, que você já sabe que tirou 2 caras e uma coroa. Então agora eu não vou dividir pelo número total de lançamentos possíveis. Eu vou me restringir só
a esses lançamentos que tem 2 caras e uma coroa. Então você calculou a probabilidade, né? Se eu fosse calcular diretamente só a probabilidade desse caso, quanto que seria, né? A probabilidade de você tirar coroa cara a cara. Você calculou, isso é igual é o 0,6 ao quadrado, ou posso colocar aqui na ordem, 0,4 vezes 0,6 ao quadrado, vezes 1, né? Porque é só uma possibilidade, né? Mas eu tenho que ver, não é essa probabilidade que eu estou calculando, eu estou querendo calcular a probabilidade de eu tirar cara, coroa, coroa cara a cara, dado que eu tirei duas caras, uma coroa, né? É isso que eu quero saber. Então isso vai ser a probabilidade de eu tirar coroa cara a cara, dividido pela probabilidade de eu tirar 2 caras e uma coroa, né? Que no caso essa probabilidade de tirar a coroa cara a cara, mais probabilidade de tirar as outras duas, cara a cara, coroa, mais cara, coroa, cara. Isso aí. E aí a gente já sabe que qual é a probabilidade dessa de baixo. Isso vai dar. Em cima a gente tem 0,4 vezes 0,6 ao quadrado vezes 1. E aqui embaixo, essa soma toda aqui, a gente já viu que vai dar 0,6 ao quadrado vezes 0,4 vezes 3. Aí cancela, né, os termos. E dá 1/3. Como é que essa fórmula me usa a probabilidade condicional, gente? Caramba, difícil em pensar em. Lembrava dessas coisas, não. Quer dizer, não sabia, né? É. Mas a questão é que realmente você tem que se restringir o universo. Seu universo agora não são 8 possibilidades. São só essas 3. Né? Eu quero uma das 3. Que é uma das 3. Já não preciso mais ficar presa no dado de uma. Entendi. Nossa. Aqui é uma das 3 e cada uma tem a mesma probabilidade, né? De sair. Porque apesar de a probabilidade da cara maior de ser coroa, a probabilidade de cada uma dessas 3 linhas aqui é a mesma, né? Entendi. Aí tem 2. Deixa eu voltar aqui na... Oi? Ah, isso aqui é só... Ah, entendi. Tá. Probabilidade. Tô revendo aqui o livro. Essa parte de probabilidade condicional, mas é uma parte que foi cortada aqui do... tem uma parte que foi cortada aqui do PDF. E justamente.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês, calma aí. É, melhor voltar lá mesmo. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui só um minuto. Esse livro na parte de probabilidade condicional. Pô, tá de brincadeira. Tá, aprendi como é que faz. Muito bem. Temos aí, gente, a parte de probabilidade condicional. Então aqui dá um exemplinho, ó. Temos aqui a distribuição de alunos de uma turma por sexo e carreira pretendida, né? Então, tá dizendo que escolhe-se ao acaso um aluno. Aí são aqui os eventos. MF se é do sexo masculino ou feminino. CIH se é científica ou humanística, né? Então vamos ver qual a probabilidade de ter uma carreira humanística. Como que a gente calcularia? A gente tem que olhar aqui na tabela, ver aqui o total, né? Total de pessoas que estão em humanas, dividido pelo total de pessoas, tá? Então vai ser 10 sobre 30, que é 1/3. A chance de eu tirar uma pessoa de humanas vai ser 10 sobre 30, que dá 1/3, tá bom? Agora, qual a probabilidade de ser uma pessoa de humanas, dada que é do sexo masculino? Aí agora, a gente não vai olhar para essa coluna total, a gente vai olhar para essa coluna só do masculino. O nosso universo se restringe só agora a pessoas do sexo masculino. Então, sendo do sexo masculino, a gente tem 3 pessoas de humanos num universo de 18, total 18 pessoas. Então vai ser 3 sobre 18, que é 1/6, tá? Qual a probabilidade de ser de humanos, dado que é de sexo feminino? Agora a gente olha para essa coluna aqui. Temos 12 mulheres. Dessas 12, 7 são de humanas. Então a probabilidade vai ser 7 sobre 12. E qual a probabilidade de ser do sexo feminino, dado que é de humanas? Agora a gente tem que olhar para a linha, né? Temos aqui 10 pessoas de humanas. 7 são do sexo feminino, né? Então vai ser 7 sobre 10. É a probabilidade de você ter um evento restrito sobre o seu evento mais geral, mas só que seu evento mais geral não é o universo total de pessoas, né? Você tem uma restrição para cada caso, né? Alguém falou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Opa, vocês não estão vendo mais a janela? Professor, Diga. é que com a tabelinha fica bem mais fácil, clareou bem mais. Valeu. Com a tabelinha fica mais fácil, né? Nem sempre nesses exercícios que vocês vão fazer de probabilidade condicional vai dar para enumerar todos os casos como esse daí, né? Mas nesse caso, nesse último exemplo, nesse último exercício dava, porque eram só 3 possibilidades. Então voltando para o exercício, só para clarificar o conceito, deixa eu compartilhar com vocês de novo. É aqui? E vocês aqui, vou interromper o compartilhamento, compartilhar essa janela de novo. Ok. Muito bem. Então, voltando para o exercício, que nesse caso dá para enumerar tudo, vou enumerar todas as possibilidades aqui. A gente teria K, KK, KKC,
KCK e CKK. Depois a gente teria KCC, CKC e CCK. Beleza. E teria por último CCC. Então, o seu universo original é de 8 possibilidades, né? Mas agora a gente restringiu esse universo. A gente vai estar olhando só para essas 3 possibilidades aqui. Calma. Por que não foi? Ah, porque isso é uma caixa de texto, tá? Cliquei numa coisa errada. Só um minuto, gente. Problemas técnicos. Agora sim. A gente restringiu só essas 3 possibilidades aqui, que você tem 2 caras e uma coroa, tá? Então, nosso universo restringiu só esse caso. E dentro desse caso, qual é a probabilidade de eu tirar uma coroa primeiro? Dentro daqui, todos os 3 têm igual probabilidade, né? Os 3 têm igual probabilidade de acontecer. Então vai ser 1/3, porque só em 1/3 dos casos a coroa sai primeiro. E se eu fosse calcular, gente, qual a probabilidade de ter tirado coroa primeiro ponto? Tá? Qual seria a probabilidade? Sem me restringir a esse caso que você tirou 2 caras. Então vamos enumerar aqui de novo. KKC, KCK, CKK. KCC, CKC, CCK, CCC. Maravilha. Então, vamos ver quais casos a gente vai estar contando. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, né? Qual a probabilidade de cada um acontecer? A probabilidade desse aqui acontecer é 0,4 vezes 0,6 ao quadrado, né? Aqui a gente tem 0,4 ao quadrado vezes 0,6, né? Mesma coisa. E a probabilidade desse aqui acontecer é 0,4 ao cubo. Então seria a soma disso tudo, né? Eu somaria esse, mais esse, mais esse, mais esse, aí eu não quero fazer essa conta não, mas vai dar um número quebrado aí. Mas essa seria a probabilidade de eu tirar uma cara como primeiro, no primeiro lançamento. Mas aqui, você ou faz essa numeração, já olha aqui que é 1/3 dos casos, porque cada um tem probabilidade igual, já matou o problema. Ou você pode também enumerar a probabilidade de cada um desses. A probabilidade aqui é 0,6 ao quadrado vezes 0,4. Esse aqui também, né? E esse aqui também. E aí a sua probabilidade de tirar a coroa no primeiro lançamento vai ser essa probabilidade aqui dividido pela soma de todas. Tá? Ou seja, a probabilidade de você tirar uma coroa primeiro, coroa cara a cara, dividido pela probabilidade de você tirar 2 caras e uma coroa. Diga, quem abriu o microfone? Porque isso aqui vale, né? Isso aqui tá só complicando aqui, a gente já vê que é 1/3. Isso aqui vai dar 1/3 também, obviamente. Mas isso aqui vale para quando as probabilidades não são iguais. Tá? Você poderia ter um caso que as 3 linhas aqui têm probabilidades diferentes. Aí o que você tem que fazer é isso. Vai ser a probabilidade da linha que você está interessado dividido pela soma de tudo. Tá? Muito bem, vamos ver qual é o próximo problema.
Em uma caixa, 3 dados aparentemente idênticos. Entretanto, apenas 2 deles são normais, enquanto o terceiro tem 3 faces 1 e 3 faces 6. Um dado é retirado ao acaso da caixa e lançado 2 vezes. Se a soma dos resultados obtidos for igual a 7, qual a probabilidade condicional de que o dado sorteado tenha sido um dos dados normais? Esse é legal, hein? Esse é um problema legal. Deixa eu copiar ele, vamos fazer ele. Mais um de probabilidade condicional. Misericórdia, eu já teria ido direto fazendo as árvores das possibilidades, mas ficaria um negócio enorme. Ficaria. Eu acho que aqui enumerar todas as possibilidades fica um pouco grande. Teve uma prova sua que eu fiz dos dados. Escrevi todos Eu lembro. as possibilidades. Meu Deus, eu fiquei um tempão fazendo aquilo. Eu lembro disso. E eu errei ainda no final. Ah, você conseguiu pegar a prova? Eu te dei depois? Eu acho que a gente fez só a vista, né? Não lembro. Ah, tá bom. Eu não lembro também. Não lembro também. Já faz um tempo, eu não lembro. Mas eu lembro que você fez isso. Fiz, deu frente e verso. Foi. Bom, sempre é uma possibilidade, né? Você tá na... Você vai gastar muito tempo, talvez, né? Deixa essa questão por último, vai fazendo as outras. Mas é sempre uma possibilidade de você enumerar tudo, por mais que gaste muito tempo. Eu vou dar isso uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês pensarem e já volto. Como vocês fariam essa questão? Certo, estou tentando aqui. Mas deixa ela na tela, professor. Ah, sim, claro, claro. Vou dar uma pausa na gravação também, enquanto isso, aí depois eu volto a gravar. Ai, caramba. Agora sim. Estou de volta, só um minuto. Então, já tentaram, gente? Me dá só mais um minutinho para eu conferir, porque a minha e do Rafael tá dando diferente. Deixa eu conferir aqui o que eu fiz se tá certo. Tá bom. Tô conferindo a minha também, de novo. Nem vou falar a minha. Deu um absurdo. Ah, eu fiz retirando 2 dados em um dado só. É, um dado só. Você tira um dado e lança esse dado 2 vezes. Se tirar 2 dados aí fica mais complexo, né? Aí, Por isso que eu enrolei tanto para fazer. pô, e seria também igualmente complexo. Você tira um dado, joga o face, retorna o dado. Depois você sorteia de novo. Também seria bem complexo. Mas não, você só sorteia um dado e lancei 2 vezes. Continuo achando que é 2/5, mas agora não sei, vamos ver. 2/5. Tá conferindo aí, Sara? Tô terminando.
Rafael, acho que o meu que tá errado. Vou corrigir aqui, peraí. Dois quintos, ô Rafael. Eu peguei o dado errado. Peguei o dado que não era normal, era para ter pegado o dado normal. Deu 2/5 aqui agora. Tá bom. Então, pessoal, vamos ver como é que a gente resolve esse problema, sem enumerar tudo. Né? Num dado normal, qual é a chance de eu tirar 7 somando os dois dados? Né? Lançando o mesmo dado 2 vezes. Né? A probabilidade vai ser 1 mais 6, né? Tem 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. São 6 possibilidades no universo de 36, né? Então 6 por 36 dá 1/6, não é isso? Certo. 1/6. Agora um dado anormal, você tem duas possibilidades. Você tem 1 mais 6 e 6 mais 1, né? Num universo de 4 possibilidades, que são você teria, eu vou enumerar todos aqui, 1 mais 1 e 6 mais 6, né? Então, 1 mais 1, 1 mais 6, 6 mais 1 e 6 mais 6. Só isso você pode tirar no dado normal. E dessas aí só interessa pra gente essas duas aqui, né? Então você tem 50% de chance. Então vai ser 2 por 4, que é igual a 1/2. Você tem 50% de chance de tirar um 7 com um dado anormal. Muito bem. Ui. Então agora, e o lance é que você tem um dado anormal e 2 dados normais. Agora a gente sabe que a gente já tirou 7, né? Se eu não tivesse essa restrição de que o soma dos resultados é 7, a probabilidade de eu tirar um dado normal seria 2/3, né? Mas eu sei essa informação. Eu sei que eu lancei lancei 2 dados e deu 7. Então, isso vai aumentar a probabilidade um pouquinho de eu ter tirado o dado anormal. Por quê? Porque é mais fácil eu tirar um 7 no dado anormal do que no dado normal. Apesar de eu ter um dado anormal, ter menos dados anormais do que normais, né? Pra eu sortear. Isso aqui vai ser um caso, então, de probabilidade condicional. Aí, como é que seria isso? Deixa eu raciocinar. A gente tem um dado normal, que a probabilidade é 1/6. Temos outro dado normal, que é a probabilidade de você tirar o 7 é 1/6, a probabilidade, e um dado anormal, que é a probabilidade é 1/2. Professor, Oi. eu dividi o problema em duas partes. Primeira parte,
O dado que eu retirei da caixa é um dado normal. Ele tem a probabilidade 2/3 de eu pegar ele. O segundo caso é eu tirar um dado anormal. Aí a probabilidade é 1/3. E aí, a partir daí, eu olhei. Caso 1, se eu tirar o dado que é normal, a possibilidade a soma das 7 são quantas? Aí fiz as contas e multiplico por 2/3. Sim. Aí depois o caso 2 é quando eu pego o dado que não é normal. Aí eu pego 1/3, que é a probabilidade dele, e multiplico por esse 1/2 aí que o senhor encontrou. Isso. Daí, no geral, são os dois casos juntos, e o que eu quero é só o caso do dado normal. Aí ficou o Isso. caso do dado normal no numerador, o total no denominador, daí sai rapidinho 2/5. É isso, é equivalente que eu estou fazendo. Esse jeito que o senhor está fazendo aí, eu não entendi. Por que o senhor colocou normal 1/6, depois normal 1/6 novo, depois anormal 1/2? O senhor vai somar, o senhor vai multiplicar, o senhor vai fazer como? É porque eu não cheguei lá ainda. A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, repetindo. Tem 2 dados normais e um anormal. O dado normal, a chance de eu tirar soma 7 neles é 1/6, né? Então cada um desses aqui tem probabilidade de 1/6 de tirar a soma 7. E no anormal a gente já viu que a probabilidade é meio. Então eu quero calcular a probabilidade de eu ter tirado um dado normal, dado que eu tirei soma 7, né? Então a gente está nesse universo aqui. A probabilidade de eu tirar um dado normal nesse universo vai ser 1/6 mais 1/6, que é o quê? A probabilidade de eu tirar a soma 7 no primeiro dado, e a probabilidade de eu tirar a soma 7 no segundo dado. E eu vou dividir por pelo total, né? Que vai ser 1/6 mais 1/6 mais 1/2. E aí isso vai dar, em cima dá 2/6, embaixo vai dar 1/6 mais 1/6, 2/6, mais 3/6, 5/6. 5/6. E aí corta uma coisa com a outra e deu 2/5. Tá aí, interessante. Né? Bem menor as contas. Bem rápido. Aham. Eu fiz assim também. Nossa, Os dois jeitos estão certos e são equivalentes, entendeu? nossa, eu podia jurar que esse jeito aí não ia dar certo, porque na minha cabeça eu tinha que multiplicar. Entendi. Ai, caramba, esse pegou até aqui. Né, porque do jeito que você fez, foi tipo assim. É a probabilidade de eu tirar um dado normal, que é 2/3, né? 2/2 não, 2/3, vezes a probabilidade de um dado normal de eu tirar soma 7, que é 1/6, não é isso? Dividido por Esse 2/3 vezes 1/6 mais. é mais? Aqui É a embaixo, né? soma dos dois casos, na parte de Ah, baixo. verdade, entendi. Vamos lá.
Eu acho que eu escrevo demais, por isso que ficou tanta coisa aqui no meu caderno. Não, mas está certo, o seu raciocínio está correto. Então, eu vou escrever aqui embaixo primeiro. Deu 2/3 de 1/6, né? Mais 1/3 de meio, né? E aqui em cima a gente tem Isso. 2/3 vezes 1/6. E aí dá a mesma coisa, né? Então o que que a Sarah fez? Fez assim, a probabilidade de eu tirar um dado normal é 2/3, né? Porque eu tenho 2 dados normais e são 3 dados totais. Então é 2/3 vezes a probabilidade de eu tirar 7 em cada um desses, né? Eu vou dividir isso pelo total, né? Pela probabilidade total de eu tirar soma 7 no dado, que vai ser 2/3 vezes 1/6 mais 1/3 de eu tirar o dado anormal vezes a probabilidade de eu tirar 7 no dado anormal, que vai ser meio. E aí vai dar certo, né? Vai dar a mesma coisa. Porque aqui a gente pode cancelar o 3, né? Sobre 3. E aí dá exatamente o que a gente tinha aqui, que é 1/6 mais 1/6 dividido por 1/6 mais 1/6 mais 1/2. Que é 2 vezes 1/6, né? 2 vezes 1/6 mais 1/2. É isso aí, dá a mesma coisa. Porque aqui, a diferença é que você pensou em probabilidade e eu pensei em quantidade de vezes. Só essa a diferença. Né? Aqui eu vi, tenho 2 dados normais, então eu vou somar a probabilidade dos dois. Então eu tô vendo a quantidade de vezes, não a probabilidade. Se eu fosse ver a probabilidade de eu tirar um 7, aí eu... A probabilidade de eu tirar um 7... Aqui não é exatamente quantidade de vezes, né? É um número quebrado. Mas enfim, se eu fosse probabilidade de tirar um 7, seria esse denominador aqui. Que você calculou. Mas aqui eu só fiz a enumeração mesmo das possibilidades, né? E só divide uma coisa pela outra. Talvez em outro dia eu fizesse igual você fez. Mas hoje eu fiz assim. E as duas maneiras são corretas e são equivalentes, tá? Deu pra entender, gente? Eu não acho que essa parte eu tenho tanta facilidade para explicar. Sendo... Tranquilo, professor. Fazendo uma autocrítica aqui, eu não sei. Eu tenho uma intuição muito grande nessa parte. Eu não sei se eu consigo explicar o meu raciocínio que leva a resolver essas questões. Mas enfim, Teria como ir por combinatória também, seria outro caminho. Essa parte seria, de combinatória e probabilidade, ela é tão extensa que às vezes eu acabo me confundindo. Então Por exemplo, eu poderia contar a quantidade total quando a soma dá 7 e depois pegar só o que eu quero. Também daria certo. Também daria certo. Também daria certo. Que a questão você lista tudo e... Isso, exatamente, é isso aí. Bora fazer a 4? Pra gente fazer a 4? 5 lá. minutinhos? De uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50, retiram-se 2 bolas sem reposição. Ok. Determine a probabilidade de o número da primeira bola ser divisível por 3
E o número da segunda bola ser divisível por 5. O número da primeira bola ser divisível por 4, ou o número da segunda bola ser divisível por 6. Tá bom, vamos fazer essa daí. 5 minutinhos? 5 minutos. 5 minutos. Aí, falando nisso, vocês conseguiram, gente? Alguém Eu tentou? vou no show da RBD! Você vai? Vou! Eu ia perguntar se eu tinha conseguido. Eu não consegui. Vou. Ah, eu comprei na pré-venda, tive que arranjar cartão emprestado da RB. Aquele inferno. O que é RBD? RBD é Rebelde, a banda mexicana, que a mulher de Rafael gosta. É. Eu até pensei... Coloca a questão aí, professor. Deixa aí na tela. Ah, tá, desculpa. Eu até pensei em abrir a conta só pra comprar na O pré-venda. cartão não ficou pronto a tempo. Eu Putz, tentei de grilo. tudo, não conseguia gerar o virtual. Aí eu fui atrás de todos os flamenguistas que eu conhecia e arranjei uma amiga que tinha o cartão. Aí esse é o nível do desespero, mas consegui. Ainda vou em São Paulo. Que bom, que bom. São Paulo, né? Rio de Janeiro. Não, vou nos dois. Você vai nos Vou nos dois? 3. Eu tô com o ingresso comprado por 3 dias, na verdade. Não sei se vou em tudo, mas tô comprado por 3. Se você quiser vender um deles, conversa Sim, comigo. senhor. Sim, senhor. Tá bom. É quando, Luiz, o show? Ai, inclusive o do Rio vai ser dia 19 de novembro e meu aniversário é dia 20. Então pense que eu vou virar meu aniversário no show da RBD, depois de 15 anos. Eu tô muito feliz. Massa. Muito bem. Eu não consegui, fiquei só naquela fila e não achava. Não achei ingresso. Infelizmente. Muito triste. Vamos lá. Então vou deixar aí vocês aí. Muito bem, gente. Voltando agora. E aí é o seguinte. Com 50 bolas, ainda dá pra você listar todos os casos, né? E fazer. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer com um número menor de bolas e tentar raciocinar como seria com 50. Que é um jeito mais próximo, talvez, de como vocês vão ter que resolver alguns problemas na prova. Vamos lá. Você já pode fazer, inclusive. Vamos supor que a gente tivesse n igual a 10. Como que seria nesse caso? Aí é mais fácil de listar, né? A gente tem as bolas 1, 2, 3. Mas aí não tem nenhum múltiplo. O 10 é ruim, porque não tem nenhum múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Vamos pegar n igual a 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdi a chance, mas tudo bem. Vamos escrever aqui embaixo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, finalmente. E aí, qual seria a probabilidade? A primeira bola ser divisível por 3, né? Então seria 3, 6, 9, 12, 15, 18. São essas possibilidades. São 6, né? Então o que a gente faria? A gente divide esse número grande aqui, o maior número, né? Por 3 e arredonda para baixo. Isso dá um número de possibilidades, né? 20 dividido por 3 dá 6 vírgulas quebrados. Arredondando para baixo dá 6. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, qual a
probabilidade da segunda bola ser divisível por 5, né? A gente não tem reposição, então uma vez que a gente tirou, tá tirado. Então aqui a gente teria o seguinte: são 6 de 20, né? Então a probabilidade de você tirar um 3, múltiplo de 3 é 6 por 20, né? Que dá 3 por 10, né? 3 por 10. Agora, a probabilidade de tirar um 5 na segunda é que é mais complicadinha. Por quê? Porque a gente tem 5 possibilidades em que a gente não tirou um múltiplo de 5 e uma possibilidade que a gente tirou um múltiplo de 5 e reduziu o nosso universo. Então vamos ver, ó. Para 5 vou fazer com verde. Para 5 a gente tem 5, 10, 15 e 20. De novo você divide 20 por 5 e arredonda para baixo. Deu 4 possibilidades. Então, a gente tem para o 5, a gente tem que listar 2 casos. Se o primeiro número que a gente sorteou foi 3, 6, 9, 12 ou 18, então a probabilidade vai ser 4 possibilidades em 19, porque 1 a gente já excluiu, né? Então é 4 por 19. E se eu tirei um 15 no primeiro, ele vai ser 3 por 19, porque agora não tem mais como tirar o 15. Né? Tem 19 números, mas só 3 são múltiplos de 5. Tá? Então isso aqui acontece em 5 de 6 possibilidades. Né? 5 de 6 possibilidades a gente tem probabilidade 4 por 19 e 1 por 6 a gente tem 3 por 19. Então a probabilidade total vai ser 3 sobre 10, que é a probabilidade do 3, vezes a probabilidade de tirar o 5 no segundo, que aí vai ser 5 sextos, vezes o que mesmo? 4 por 19, mais 1 sexto, vezes 3 por 19. Tá? Então essa é a probabilidade. Isso para 20, né? Isso para 20 números. Agora para 50, né? Então o que a gente vai ter? A gente vai ter a probabilidade, isso aqui é o P5. Eu vou escrever aqui o P3. A probabilidade de tirar um múltiplo de 3 é 50 por 3. Dá 48. Tá, 5 por 1. Dá 1, resto 2, dá 20, dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Então, deu 16, né? Arredondando para baixo. Então a gente vai ter 16 possibilidades em 50, né? 16 possibilidades em 50. Sendo que dessas 16, a gente vai ter quantos múltiplos de 5 ao mesmo tempo? A gente tem 3, 6, 9, 12, 15, né?
1 em cada 5 é um múltiplo de 5, né? Então aqui a gente vai ter 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, né? E tem mais um que é o 48. Então, desses aí, 3 são múltiplos de 5 ao mesmo tempo. Então, são os 3 que vão dar problema. Então, aqui a gente vai ter em 13 dos 16, a probabilidade de eu tirar um múltiplo de 5 agora vai ser 50 por 5 e dá 10. Né? São 10 múltiplos de 5 que a gente tem em 49 bolas. E aqui são 3 que dão problema, num universo de 16 possibilidades de múltiplos de 3. 3 dão problema, que aí a gente vai ter aqui 9 por 49, que a gente excluiu um múltiplo também de 5 junto. Tá? Então esse é o número. Foi isso que vocês obtiveram, gente? Teria que ver o resultado final, porque eu fiz de forma diferente. Eu fiz diferente também. Tá, então vamos ver o resultado final. Deixa eu abrir a Júlia aqui. Não sei nem se está mais atualizado mesmo. Bom que aqui dá para fazer conta com números fracionais. Então, 16 por 50 vezes 13 por 16 vezes 10 por 49 mais 3 por 16 vezes 9 por 49. Isso aí vai dar uma fração que é 157 por 2.450. Quanto? 157 por 2.450. Vixe, a parte de baixo minha deu 1.225, metade. Metade disso. O que foi que eu fiz errado? A minha deu igual, professor. Só que eu não fiz assim, não. Fiz outro raciocínio, mas bateu o resultado. 2.450. Então vamos ver. Aí que isso aí vai dar aproximadamente 0,640. E 1. 6,4%. É. O que está errado no meu raciocínio? Eu pensei da seguinte forma. De 1 em 50, eu tenho 13 números que são divisíveis só por 3. Isso. Tenho 7 números que são divisíveis só por 5. E tenho 3 números que são divisíveis por 3 e por 5. Tá. Nas minhas possibilidades totais, que é o que vai ficar no denominador, eu tenho 50 vezes 49 possibilidades de retirar 2 bolas sem reposição. Daí eu pensei em 3 casos possíveis. Ou eu vou pegar um número, primeiro, só divisível por 3 e o outro só divisível por 5. Ou eu vou pegar o primeiro número só por 3, com um que seja tanto por 3 quanto por 5. Ou eu vou pegar um número que seja tanto por 3 quanto por 5 e um número que seja só por 5. Daí eu fiz as frações, eu posso ter errado nas frações aqui na hora de somar, então? E a possibilidade de você pegar um número que seja, na primeira vez, tanto por 3 quanto por 5, e na segunda também? E faltou. Beleza. Faltou. Fechou, valeu. Vê se é isso que está faltando. Você quer mostrar seu raciocínio, Rafael?
Não, eu fiz dividindo em 2 casos só, que Aham. foi supondo que o primeiro número que a gente retire seja múltiplo de 3 e de 5. Aí nós teríamos 3 possibilidades, de um total de 50, 3 de 50. e isso. E aí a outra sobraria só 9 de 49. Aí eu faria esse primeiro caso. Aí ficaria 27 sobre esse número que a gente Hum, encontrou embaixo. entendi, Entendeu? entendi. E o segundo caso é se ele não for múltiplo de 3 e 5, que a gente tem 13 sobre 50, desconta os 3, né? Uhum. Vezes 10 sobre 49. Aí dá certinho também. Dá certinho também. Exatamente. Eu acho que o seu raciocínio é até mais simples, né? Porque aqui eu tô fazendo, ó, tem o 16 que corta com 16 aqui, né? E que corta com 16 aqui também. E aí dá a sua conta, né? Então o que você está fazendo é o seguinte, né? P é igual, você tem uma possibilidade que você pegou um múltiplo de 3 que não é múltiplo de 5. Então vai ser. Você tem 13 casos, né? De 50 possibilidades, certo? Isso. E aí, para esses casos, a sua chance de pegar um múltiplo de 5 vai ser 10 por 49. Mas a chance de você pegar um múltiplo de 3 que também é um múltiplo de 5, que aí são 3 casos de 50, vezes. Agora, como você tirou um múltiplo de 5, você só tem 9 por 49. É isso aí, dá certo também. Dá a mesma coisa. É isso Exatamente. aí. Isso aí. Perfeito. É isso aí. Então vou fazer a letra B agora, né? Como é que é a letra B mesmo? O número da primeira bola ser divisível por 4 ou o número da segunda bola ser divisível por 6. É. Então A vamos lá. gente. Ah, tá, você vai fazer agora, né? Não, pode Tá falar, bom. pode falar. Pode falar. É que eu tô com uma fome. Tá, então vamos só fazer essa letra B e parar para almoço. E a gente volta às 2. Tá joia. Tá joia? Então tá bom. Pra mim tá joia. Fazer um lunch break. Então vamos lá. Então, de novo, os múltiplos de 4 é 50 por 4, arredonda para baixo. Então vai ser 50, vai dar 1, depois é 10 dá 2, né? Dá 12, sobra 2. Então porque vai até 48. Então E os múltiplos de 6, vai ser 50 por 6, que dá 6 vezes 8, 48. Então 8 múltiplos também. Então nesse daí, a gente vai ter os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e 48, né? A cada 3 múltiplos, um é de 6. Né? Então, a gente tem 4 em comum, né? Muito bem. E aí? Como que seria? A gente vai ter que partir universos paralelos também? Primeira possibilidade é se eu tenho um múltiplo de 4 que não é múltiplo de 6 ao mesmo tempo. Então a gente tem aqui 8 por 50, né? Então nessa possibilidade seria 8 por 50 no primeiro caso. É um ou outro. E outro. Não, pera aí. É ou outro.
tá. Oh, desculpa. Então, aí é que eu fico com uma dúvida. O que quer dizer com ou? É um ou exclusivo ou inclusivo? Entendeu? Acho que a gente vai ter que... Deve ser inclusivo, né? Deve ser inclusivo, né? Porque talvez isso fosse mais específico se fosse exclusivo, né? Na linguagem. Seria mais específico na linguagem. Então vamos supor que é um ou inclusivo. Então a gente tem a possibilidade. Ah, não, tá certo. Sim, aí tanto faz então. Não, mas calma aí, mas aí eu posso contar o mesmo... Aí que tem que ter cuidado. Aí que tem que ter o cuidado do princípio da inclusão e exclusão. Tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente, então, para contar se é um ou outro, a gente vai fazer a probabilidade de você ter um 4 na primeira, mais a probabilidade de você ter um 6 na segunda, menos a probabilidade de você ter um 4 na primeira e um 6 na segunda, tá? Porque a gente não pode contar o mesmo caso duas vezes. Peraí, fala de novo. Vou escrever aqui. Tô lembrada, é a interseção, né? Exatamente. Probabilidade vai ser igual. Probabilidade 4 na primeira, mais a probabilidade de 6 na segunda, menos a probabilidade de 4 na primeira e 6 na segunda. Por quê? Porque se eu for contar só um mais o outro, eu vou estar contando um caso em que você tem 4 na primeira e 6 na segunda, duas vezes, né? Aqui, porque aqui o que acontece na segunda, eu estou desprezando. Então pode tanto ter um 6 na segunda quanto um não múltiplo de 6 na segunda. E aqui, mesma coisa. Posso ter tanto um múltiplo de 4 na primeira, quanto não ter um múltiplo de 4 na primeira. Então a gente tem que fazer assim. O princípio da inclusão e exclusão. Vamos lá. Então, isso vai ser probabilidade 4 na primeira. A gente tem 12 possibilidades de 50, né? Perfeito. De 50. Qual a probabilidade de tirar um 6 na segunda? Aí é mais complicadinho, porque depende do que você tirou na primeira. Então aqui, nesse universo de 12 possibilidades, você tirando 8 dessas 12, você não tem problema na segunda. Então na segunda, a gente vai ter 8 de 50. Desculpa, de 49. Porque eu tirei sem reposição. Ainda é sem reposição, né? Deixa eu conferir. Sempre é sem reposição. Então, deixa eu dar um F11 pra gente enxergar melhor aqui. Então, dessas 12 possibilidades, 4 delas dão problema. E aí a gente vai ter 7 por 49. Né? E aí a gente tem que subtrair um caso em que a gente tem 4 na primeira e 6 na segunda. Então, para eu ter 4 na primeira e 6 na segunda, a probabilidade de ter 4 na primeira é 12 sobre 50. É de cima, só que multiplicado, né? É só multiplicar um pelo outro, né? É isso? Que você falou? Pelo que eu entendi, Eu acho também, né? Sobre 50, distribuindo tudo.
Agora então vai ser multiplicar um pelo outro. Mentira! Mentira, fiz errado. Tô fazendo errado. Porque aqui seria isso aqui. Aqui embaixo. Tá, deixa eu fazer aqui. Probabilidade de 4 na primeira e 6 na segunda, aí seria isso. 8 sobre 12, vezes 8 por 49. Aqui eu implicitamente assumi que eu tirei 4 na primeira, e não é verdade, não necessariamente é verdade. Aqui tudo que eu falei tá valendo, tá? Tudo que eu falei tá valendo aqui pro caso de baixo, mas não pro caso de cima. Pro De caso cima vai ser só o 8 sobre 50? Não vai ser 8 sobre 50? Não necessariamente, porque depende do que eu tirei na primeira. Entende? Então na primeira... Então tá. Na primeira possibilidade... Vamos lá. Na primeira vez que eu tiro um número, quais são os múltiplos de 6? São 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. São esses 8 números aqui. Então eu posso ter tirado o número que não é múltiplo de 6 na primeira. Então a possibilidade de eu tirar um número que não é múltiplo de 6 na primeira é 42 por 50, né? E tirar um múltiplo de 6 na segunda, que vai ser 8 por 49. Mas eu ter tirado um múltiplo de 6 na primeira, que aí tanto faz se é um múltiplo de 4 ou não, mas é um múltiplo de 6. Que aí vai ser 8 por 50 vezes 7 por 49. Aí sim, né? Aí sim. Aí não importa o que eu tirei na primeira. Os casos estão cobertos aqui. Beleza, turma? Deixa eu ver, alguém levantou a mão? Nesse 42 sobre 50, já não seria 42 sobre 49, não? Fiquei na dúvida. Não, porque aqui eu tô falando da primeira bola tirada. Então são 50 ainda. Na primeira bola que eu tirei... Na primeira bola que eu tirei, eu tenho 42 possibilidades de não ser um múltiplo de 6. Né? Então, não tendo tirado o múltiplo de 6 na primeira bola, eu tenho 8 possibilidades de tirar um múltiplo de 6 na segunda bola. Agora, se na primeira bola eu tirei um múltiplo de 6, que é 8 por 50, na segunda bola eu tenho 7 chances de tirar um múltiplo de 6. Esse é o raciocínio. Mas diga. Não, é que eu não tinha entendido. Agora o senhor explicou, clareou aqui. Eu não conseguiria ter esse raciocínio. Mas vamos lá. Então, eu acho que é isso, né, gente? E aí... E aqui no de baixo é a chance de você tirar os dois ao mesmo tempo. Que foi o que a gente viu na letra A, né? É a chance de tirar 4, vezes a chance de você tirar um múltiplo de 4 que não é de 6, vezes a chance de tirar um 6 na segunda bola, mais a chance de tirar um que é os dois ao mesmo tempo, que é o 4 sobre 12, vezes 7 por 49, que agora você tem 49... Você tem 7 agora, múltiplos de 6. Que é, na verdade, o que o Rafael tinha feito, né? Só corta 12 com 12 com 12. Aqui fica 8 por 50, mais 4 por 50. Eu esqueci desse detalhe que simplificava, mas tudo bem. Então... isso aí, no final das contas, vai dar... Vou jogar aqui na Júlia. 12 por 50. Não. Por 50.
mais 42 vezes 8 por 50 por 49. Mais 8 por 50 vezes 7 por 49. Menos 8 por 50 vezes 8 por 49. Mais menos, né? Menos de novo. Ai, caramba. Menos 4 por 50 vezes 7 por 49. Então isso aí deu 444 por 1225. Que tem que ser maior que o anterior, né, gente? 444 por 1225. Que vai dar quanto? Zero vírgula 36. Isso aí, 0,362. Exatamente. Vamos dar um update aqui. Tá bom. É porque o outro eu usei 3 dígitos de precisão também. 0,362. Muito bem, aproximadamente. Muito bem, é isso aí. Isso deu maior que o outro, né? Deu? Tem que dar. Não? É porque aí é 0,064. Ah, obrigado. Porque aqui é 157, né? Por 2.450, que é o dobro ainda. Aqui seria 888 comparando com 157. Realmente é maior isso aqui. Tá bom. Então, nessa resolução eu fiz aqui começando com N menor, né, pra gente vendo o que a gente já pode aprender fazendo com N menor para generalizar para um N maior, né? Então, algumas coisas eu consegui deduzir, né? Fazendo com N menor a gente já aprende também a fazer uma formulazinha e aplica para um N maior. Isso é uma estratégia que vocês podem usar, tá? Quando vocês tiverem que resolver um problema com N grande, tenta com N menor e depois expande para N grande. E aqui eu imediatamente já percebi que daria problema com N igual a 10, porque não teria o caso de um múltiplo dos dois ao mesmo tempo, né? Então o problema às vezes de você reduzir o número é que você pode estar excluindo problemas também, que apareceriam com N grande. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas tirando isso é bom a gente fazer esse protótipo aí com N menor. E tirando isso importante raciocinar também que quando a gente faz probabilidade de uma coisa ou outra, né, a gente tem que excluir o caso que uma coisa é e outra, né? É o princípio da exclusão e exclusão. Aqui não é nem exclusão e exclusão, porque a gente não chegou a incluir quando tem 3, né, que a gente tem que incluir a interseção dos 3 e tal. Mas isso é bom lembrar. E aqui, gente, Se fosse princípio da exclusivo aí, faria de qual jeito? Porque é uma coisa ou outra, né? é uma coisa ou outra. E aí você tem como é uma coisa ou outra, você tem que somar a probabilidade de uma coisa mais probabilidade da outra, menos a probabilidade de uma coisa e outra, né? É P de A
mais P de B menos P de A e B. P de A interseção B. Entendi. É P de A mais P de B menos P de A interseção B. Se tivesse 3, seria P de A mais P de B mais P de C, menos as probabilidades 2 a 2, mais a probabilidade dos 3 juntos. Ah, lembrei. Você deu uma aula sobre isso. É. E aí... Aqui só recordando. Para tirar 4 na primeira é fácil. É só olhar aqui, são 12 possibilidades de 50. Beleza. Para tirar 6 na segunda. O problema é que a probabilidade de tirar 6 na segunda depende do que eu tirei na primeira bola. Se eu tirei um múltiplo de 6 na primeira bola, a probabilidade muda, né? Porque na segunda eu vou ter um a menos para tirar. Então começa com a probabilidade de não ter tirado um múltiplo de 6 na primeira, vezes a probabilidade de tirar um 6 na segunda, que agora são 8, né? Tem um 8 ali de 49, mais a probabilidade de ter tirado um múltiplo de 6 na primeira, que é 8 de 50, vezes a probabilidade de tirar um múltiplo de 6 na segunda, que agora caiu para 7 por 49, porque eu tirei um múltiplo de 6 na primeira. E depois os dois juntos, né, a gente já fez a continha e aí dá isso daí, tá, gente? Então vamos agora almoçar e a gente volta lá pelas 2 horas, tá? Opa, grande abraço pra todo mundo, até daqui a pouco. Ok. Até mais. Tá bom. Até mais. Voltamos que hora, professor? 2 horas. Ai, tá bom. Tá, tchau. Tchau, Tudo tchau. bom, então. Falou. Até mais. Até mais.